A caminho do voto. Agora na Sagres. Agora em Goiânia, 7 horas e 37 minutos, de volta. Manhã Sagres, na sua Sagres 730. Comigo, Rubens Salomão, com Cileide Alves. E a partir de agora, recebendo aqui no estúdio mais um candidato, uma candidata ao Senado nas eleições 2018, a candidata do Partido Comunista Brasileiro, Magda Borges. Candidato, obrigado pela presença aqui na Sagres. Bom dia. Bom dia, Rubens. Bom dia, Cileide. É uma satisfação estar aqui com vocês. Me sinto muito feliz e principalmente por estar conhecendo pessoalmente a Cileide, quem eu já acompanhava o trabalho há algum tempo. Sou uma grande fã do seu trabalho e agradeço o convite por estar aqui. Obrigada pela deferência, né? Eu acho isso legal, assim, a gente poder conhecer pessoas com quem a gente fala diariamente, mas que a gente não sabe como que o que a gente fala, o trabalho da gente chega do outro lado. Então, fico feliz de conhecê-la também. Mulher, comunista, feminista, como é que é isso? É tudo isso junto, misturado, fazendo de tudo e tentando cumprir aí todas as funções, né, que nós mulheres cumprimos todos os dias, né? Sim, eu sou mulher, eu sou mãe, eu sou estudante, sou feminista, né? Milito aí no coletivo feminista classista Ana Montenegro, numa perspectiva de que o feminismo tem classe porque além da raça, além da cor e da etnia, o feminismo também tem uma condição que a gente enxerga através das situações de classe, né? Ou seja, hoje nós temos vários órgãos protetivos da mulher, temos as DEANs, temos os policiais envolvidos na proteção da mulher. E a mulher, quando ela é agredida, geralmente é aquela mulher mais... Não estou dizendo que não haja violência, né? Nas classes altas, ela existe, é fato. Porém, a gente sabe, ante as pesquisas que a gente tem acesso, que essa violência ela é muito mais forte, muito maior nas classes periferizadas, nas classes pobres, nas classes dos trabalhadores. E aí, quando essa mulher ela é agredida, às vezes, ela vai e faz a denúncia, né? E, às vezes, o Estado falha com essa mulher por não lhe dar uma proteção maior. Essa mulher é obrigada a voltar para casa e, às vezes, ficar ali convivendo com o seu agressor. Nas classes altas, essa realidade ela é um pouco diferente. As mulheres elas têm outras condições, têm outras formas de sair de perto desse agressor, né? Então, o que não acontece com as mulheres da classe trabalhadora. Mas as mulheres da classe social mais alta, elas têm uma outra dificuldade que talvez também tenha na mais baixa, mas a probabilidade de que ocorra com mais frequência nessa classe alta, que é a questão das diferenças salariais, né? Muitas mulheres em cargo de chefia ganhando menos do que homens em cargos similares. Quer dizer, então, você não acha que a questão da mulher é muito mais ampla e que ela atinge indiscriminadamente ricas e pobres? Ela atinge indiscriminadamente ricos e pobres, mulheres ricas e pobres. Porém, essa violência ela é muito mais forte, ela é muito mais visível nas classes periferizadas e nas classes das mulheres trabalhadoras, né? É claro que nós temos acesso a pesquisas que trabalhadoras hoje de classes mais pobres, enfim, embora a gente acesse algumas funções um pouco melhores, essas funções elas ainda não estão em nível de igualdade salarial também com os homens, e isso é maior entre a classe trabalhadora mesmo, né, assim. Mas eu acho que não seria igual, porque a classe trabalhadora, ela tem essas diferenças de salário, sim, é verdade, mas ela, em geral, ela não tem cargo de chefia. Já a mulher de classe mais elevada, ela tem cargo de chefia, e nos cargos de chefia me parece que a disparidade ainda é maior. Então, a sua fala, ela
afirma, né, essa distinção, inclusive de classe mesmo. Por quê? Porque a mulher pobre, geralmente as negras, elas jamais, independente do nível, inclusive escolar, da sua capacitação, da sua qualificação, ela não vai conseguir chegar ou acessar cargos de chefia. E isso é uma realidade. E, inclusive, sim, as mulheres que chegam nesse nível, geralmente elas têm um nível social melhor, né? Então, e de fato essa hierarquização salarial, essa hierarquização funcional, ela atinge frontalmente as mulheres, mas a gente acaba voltando àquela situação de que nas classes mais baixas a mulher sequer chega a cargos de chefia. Magda, mas aí como mudar isso? A gente tem candidatos aí à presidência dizendo que isso é coisa de mercado, isso político não pode alterar, não pode intervir nesse tipo de situação, da diferença entre homens e mulheres, principalmente no âmbito profissional. Como candidato a Senado, o que pode ser apresentado? Uma lei? Que tipo de mudança pode existir para favorecer essa igualdade? Um cargo, uma gestão, né, da União, como é um cargo de presidente, por exemplo, é óbvio que fica muito difícil você determinar situações dentro da iniciativa privada, né? Mas, por outro lado, quem faz a regulação dessas situações, que coloca, inclusive, a condição da mulher em condições de subalternidade, são os cargos eletivos, né? É o vereador, é o deputado, é o Senado, e com a sanção do presidente, né? Então, nesse sentido, a regulação ela pode ser melhorada, ela pode ser regulada de um modo em que dê melhores condições de trabalho para as mulheres, e uma situação muito presente agora, que foi recentemente aprovada, foi a contrarreforma trabalhista, né? Ou seja, nós, mais uma vez, as pessoas que estão nos cargos eletivos, dizendo representar a mulher, dizendo representar a classe trabalhadora, relegou mais uma vez a mulher condições de insalubridade, inclusive. Pensa, colocar uma grávida em um trabalho insalubre, em uma condição de insalubridade. Nós estamos retrocedendo, ao invés de avançar nos direitos para as mulheres, nós retrocedemos, né? Então, assim, a regulação, ela pode sim interferir nas relações de trabalho da iniciativa privada, né? Mesmo porque a gente defende também que as empresas, as grandes estatais, elas sejam da iniciativa pública, né? Elas sejam estatizadas. Então, nesse sentido, o PCB é um partido que defende os direitos da mulher, defende a sua equidade, defende de modo incisivo e intransigente que haja aí uma paridade entre homens e mulheres. Magda, segundo as pesquisas nacionais que têm sido divulgadas, a maior parte do eleitorado chamado de nem, né? Nem Bolsonaro, nem Lula, e que está, portanto, indefinida, é de mulher, formada por mulheres. E a impressão que a gente tem, que apesar de ser a grande maioria da população, 52% do eleitorado são mulheres e 48% são homens, há um desligamento, um desinteresse da mulher da política. Por quê, na sua opinião? Bom, eu não diria que seja um desinteresse, né? Isso é a forma como geralmente a mídia quer tratar, né? Como um desinteresse das mulheres em se integrar nas questões políticas. A gente não pode perder de vista o processo histórico, né, principalmente da formação social do Brasil, uma formação extremamente machista, conservadora, e que relegou a mulher a uma condição de subalternidade por diversos anos, até séculos, né? Tanto que a educação só foi dada à mulher as condições mais ou menos iguais que a dos homens por volta de 1930, 1910.
E o voto para as mulheres, ele só foi dado por volta na década de 40. Então, assim, veja bem, a nossa história é uma história em que coloca a mulher em segundo plano. Então, mudar essa cultura é também mudar a concepção dessas mulheres, de que é importante a nossa participação em todos os aspectos, em todos os âmbitos da sociedade, né? Não só na política, mas nós precisamos ocupar espaços comunitários, espaços populares, onde a nossa intervenção é uma intervenção qualificada. Por quê? Porque nós lidamos diretamente com a educação dos filhos, com a educação, a gente tem condições de fazer uma ponte, um diálogo com a comunidade com maior qualidade, inclusive, né? Mas é importante que essa cultura mude, por exemplo. E você acha que, especificamente nessa eleição, a mulher ela já vai ter um interesse maior, ou a gente ainda vai registrar o que você não gosta de chamar de desinteresse, mas então eu vou substituir por uma menor participação? Eu penso que a gente ainda vai ficar devendo com essas eleições, né? Porque houve alteração na legislação, porém ainda há um certo direcionamento em que prioriza os mandatos, as candidaturas masculinas, né? Então, nesse sentido, essas eleições ainda fica devendo, mas eu tenho positividade com relação a isso. Eu penso que em algum momento em que a gente consiga mudar um pouco da cultura, um pouco da educação, inclusive concedendo maior acesso e permanência das mulheres na educação, a gente consiga também modificar esse quadro, né? Porque a gente não quer cumprimento por cumprir dos 30%. A gente quer essa efetividade de fato, que ela de fato aconteça, não só financeiramente, mas que as mulheres estejam capacitadas e qualificadas para atuar politicamente onde é que elas estejam, né? E defendendo as pautas feministas, porque hoje em Goiás nós temos inclusive mandato, né? Nós temos uma senadora que ocupa e está aí para a reeleição, mas ela não defende as pautas feministas, né? Inclusive votou a favor do impeachment da presidente Dilma, a única presidenta, com todos os problemas que nós tivemos, mas foi a única presidenta que nós tivemos no Brasil, e por conta do machismo que impera, né, o machismo branco e rico do nosso país, retirou essa presidenta, né? A gente sabe que as pedaladas foram feitas logo no segundo mês de mandato do governo golpista Temer, né? Magda, nós estamos conversando com a professora Magda Borges, candidata a senador pelo PCB, Partido Comunista Brasileiro. Magda, o PCB, ele tem pouca atuação política fora do período eleitoral. Por que isso acontece? Não, nós não temos. Eu vou te corrigir, Sileide, desculpa, mas aqui nós não temos pouca atuação política. É porque a gente tem, as pessoas, em sua maioria, têm um entendimento de que a atuação política é apenas o exercício durante o período eleitoral. Nós trabalhamos o período, todo o período, inclusive a nossa candidatura, a candidatura dos candidatos do PCB, é o resultado da militância do PCB, né? Nós militamos, nós atuamos contra as OS, a inserção das OS no estado de Goiás, nós militamos contra o impeachment, nós militamos e somos a favor da liberdade do ex-presidente Lula, por entender que essa prisão dele é uma prisão persecutória, e isso não tem a ver com a nossa participação direta nas eleições, no sentido de que é só as eleições que importam, porque para nós não é o período mais importante, mas é um espaço em que nós também devemos ocupar, né? É o espaço onde nós vamos levar o nosso programa, levar as nossas propostas, mas o trabalho do PCB ele vem sendo executado durante todo o ano, né? Inclusive em anos anteriores. Nós estamos aí com uma escola de formação, uma escola de formação socialista,
que está sob a coordenação de pessoas que têm afinidade com o PCB, que não estão diretamente vinculadas ao PCB, mas que de certa forma têm alguma afinidade, são amigas do partido, e nós temos militado lá e temos feito outras formas de militância em defesa dos direitos das trabalhadoras e dos trabalhadores do Estado de Goiás e do Brasil. Estivemos várias vezes em Brasília contra as contrarreformas do governo. Nessa militância aí, o que vocês trabalham, qual que é a sua ideia de uma senadora comunista de Goiás? Bom, primeiramente a gente precisa entender, né, que a formação política ela passa pela atuação, né? Nós atuamos em diversos âmbitos, em diversos órgãos de representatividade dos trabalhadores, e para o Senado é claro que a gente leva a concepção de que nós precisamos formar uma ampla frente de esquerda, de modo que nós tenhamos representação da classe trabalhadora, porque hoje nós temos representantes da indústria, nós temos representantes das telecomunicações, nós temos representação de todos os setores do setor produtivo, porém nós não temos a parte mais importante representada, que são os trabalhadores. Quem é que representa os trabalhadores no Senado na atualidade? Nós não temos representação. Então, levar o PCB para o Senado é levar a representação das trabalhadoras e dos trabalhadores, porque hoje as bancadas, nós temos bancada ruralista, bancada religiosas, nós temos bancadas de toda a ordem, mas nós não temos, dentro da lógica do setor produtivo, nós só temos a representatividade daquele que detém os órgãos e os meios de produção. Mas quem produz de fato não é representado. E o que faria, na sua opinião, uma bancada dos trabalhadores no Senado? Bom, a priori, do modo como o sistema hoje ele está organizado, o Senado ainda é muito importante, né? Então, é fazer essa frente ampla de representação da classe trabalhadora, né? Se a gente consegue levar um número grande ou um número expressivo que consiga fazer frente, nós conseguimos dar uma outra ótica para essa estrutura que aí está, que não é nada democrática. Mas se a gente não consegue levar, a classe trabalhadora vai continuar sendo relegada e sendo expurgada do processo eleitoral, não só desse processo, mas depois nos mandatos de suas representações, que não tem nenhuma vinculação, não faz nenhuma defesa dos direitos dos trabalhadores. Nós vimos isso ontem na Câmara dos Vereadores em Goiânia, em que foi aprovada a reforma da Previdência, a Câmara lotada de professores, sequer foram liberados para entrar na sessão, sequer foram ouvidos, sequer... inclusive foram recebidos por uma violência extrema, né, da polícia que lá estava para receber todos os trabalhadores da educação. Enfim, em todos os âmbitos, em todas as esferas governamentais, nós não temos representatividade dos trabalhadores, e é isso que nós precisamos fortalecer nessas instâncias. Magda, que tipo de projetos você pretende apresentar? Já tem algum tipo de pauta, de projeto que você já tem articulado, já está apresentando nessa campanha? Sim, nós temos, primeiramente, não dá para fazer nenhuma apresentação de projeto, não dá para tocar nenhum projeto se nós não conseguimos reverter aí essas contrarreformas que foram feitas, né? E se tem candidato... Por que contra-reformas? Porque a gente tinha reformas, por exemplo, da lei trabalhista, né? Era uma tinha reforma... CLT, tem a CLT. Né? Era a reforma, e aí foi feita uma contra-reforma, ou seja, foi feita uma retirada de direitos daquela lei, né? A CLT continua existindo, mas ela existe agora de um modo que há um poder muito maior do empregador, tira direitos, né? Um que eu já citei é o quê? É colocar a mulher grávida em situações de insalubridade no momento mais pleno da sua vida, que é a geração de um ser, né? Então, nesse sentido,
você não agride, não é uma violência apenas direcionada à mãe, é uma violência direcionada também àquele novo ser que vai existir no mundo dos andantes, né? Você pode estar ali numa situação de insalubridade, criar problemas N's, né, na formação daquele ser. Perguntei o termo, né? Porque o que a gente costuma falar é quem critica, quem defende contra, a reforma. Né? Porque e aí você usa um termo diferente. Exato, porque é contra a reforma que já tinha sido feita, ou seja, que não era uma lei que a gente diz que é a melhor, que já está, né, de fato, contemplando aquilo que a gente entende de direitos plenos e direitos de democracia direta e popular, mas era o que a gente tinha de melhor, né, e que resguardava o trabalhador e a trabalhadora, mas agora não. Esse poder, embora esteja legalizado, ele é um poder que, de certa maneira, protege muito mais o empregador do que quem trabalha. Então, por isso é uma contra-reforma. Mas eu te interrompi para explicar o termo. Você estava falando sobre os projetos. Ah, tá. Então, com relação aos nossos projetos, né, nós temos aí nós vamos fazer uma forte pressão contra todas as privatizações. Nós defendemos aí que as maiores empresas, elas sejam estatais, públicas, né, e universais. E aí não tem como a gente falar de todos esses projetos sem a gente falar um pouco da contextualização do modo como a nossa sociedade está hoje, né? E aí eu quero trazer aqui também uma outra informação que foi, por exemplo, no final do mês passado, entre o dia 26 e o dia 28, foi aprovada uma alteração na Lei 8742 de 93, que é a Lei da Assistência Social, a LOAS, que vincula a destinação de medicamentos à condição, né, de vulnerabilidade social. E determina que a assistência social regule a compra, o orçamento e a distribuição de medicamentos. Veja bem, não conseguiram mexer diretamente na lei do SUS, né, como pretendiam aí em 2017, e aí comeram pelas beiradas, fazendo com que o SUAS, ele tenha essa responsabilidade, uma vez que a lei já determina que o SUAS cuide da assistência social, né? Agora, mexe tanto na estrutura do SUAS quanto na estrutura do SUS, em que o SUS vai perder, inclusive, a universalidade, aquele caráter universal de acesso de todas as pessoas que do SUS precisam. É uma restrição na distribuição de medicamentos. Com certeza. Além do que, vai reforçar aquele apadrinhamento, aquela troca de favores nos municípios, porque se é o assistente social ou se é o prefeito que vai determinar quem é que vai ter acesso a medicamento e quem é que não vai ter, a gente já sabe onde isso nos leva. Então, como a gente tem modos de propor projetos, ou como nós vamos propor projetos, se nós não fizermos primeiro uma forte defesa de que essas medidas elas tenham que ser derrubadas, elas precisam ser modificadas. Nós precisamos dar integralidade, dar a César ao que é de César, ou seja, a estrutura do SUAS é uma estrutura que cuida da assistência social, onde, inclusive, 95% das usuárias e das trabalhadoras são mulheres, e a estrutura do SUS manter essa estrutura de modo universal e de modo público, sem vincular isso a outras situações, por exemplo, de vulnerabilidade. Ou seja, você vai ter que comprovar que você é pobre para você ter um medicamento. Você vai ter que comprovar que você está numa situação vulnerável para você ter acesso ao medicamento. Além de comprovar que você está doente, precisa comprovar que também é pobre. Olha o disparate disso. Bom, e aí você diz que não dá para apresentar projetos diante desse tipo de situação? Não entendo. Nós apresentamos projeto, porém, é preciso que, antes de tudo, nós façamos, né, a Frente Ampla de Esquerda faça uma força de
colocar essas contrarreformas no chão, de derrubar essas contrarreformas. Porque, inclusive, o teto de gastos, né, que foi recentemente aprovada, inviabiliza qualquer projeto. Como é que você vai dizer que vai ampliar vagas de creche, que você vai ampliar estrutura, melhorar a estrutura escolar, que você vai investir em educação, que você vai investir em ciência e tecnologia, se os municípios, os estados, as universidades federais, os institutos, sequer estão tendo recursos já este ano? Eu estudo lá na Universidade Federal, na Faculdade de Educação, faço mestrado lá em psicologia. Lá nos banheiros não tem sequer papel higiênico. Então, se a estrutura hoje não dá conta de dar o mínimo, me diz como é que vão implantar novas vagas, novos cursos, novas situações em que vai ter condições de manter a inserção dos trabalhadores, dos estudantes trabalhadores e de mantê-los lá na universidade. Porque nós temos esses projetos de manter, de aprimorar a ciência, aprimorar a tecnologia, de levar mais institutos federais para todos os municípios, né? Que os institutos federais eles sejam modelo de educação para o Brasil. Porém, nós temos aí como entrave a lei do teto. Nós temos como entrave uma BNCC, que regulou aí um currículo base sem levar em consideração as diferenças regionalizadas, sem considerar uma série de situações e questões. Magda Borges, candidata do PCB ao Senado nas eleições de 2018. Nós temos aqui a referência de 25 minutos para a nossa entrevista. O tempo, infelizmente, já acabou. Passou. Há tempo para as considerações finais, rapidamente. Magda, a gente agradece a presença aqui, a sua presença, a entrevista com a gente. Conversa também com os nossos ouvintes, apresentando quem é a Magda Borges, quem é a candidata do PCB ao Senado. Obrigado, bom dia. Bom dia. Eu sou, então, como eu já tinha dito no início, eu sou mulher, eu sou mãe, sou trabalhadora, sou estudante, lido diariamente, ando de ônibus, almoço, como todos os dias que estou na universidade, no RU, então eu sei quais são as nossas dificuldades, sei o que a gente passa como mulher para se manter tanto na educação e para poder provar o nosso valor no mercado de trabalho. Sou lá de São Luís de Montes Belos, né? Fui criada naquela cidade muito bonita, uma cidade que sou uma pessoa muito humilde, vivo ali no setor Itatiaia, no conjunto Itatiaia. Então quero pedir o seu voto aí para dar para nos levar até o Senado, para nós defendermos as causas dos trabalhadores.